Eu participei recentemente, fui até Botucatu participar do Dia de Campo, lá, organizado pela Painel Florestal, e lá eu conheci, entre todas as palestras, tinha uma palestra de bambu. E eu acho que, como a maioria aqui, a gente desconhecia um pouco do bambu. E eu fiquei surpreso com o que eu ouvi e vi nessa palestra, e foi uma das mais concorridas desse evento, e no Dia de Campo também. E eu fiz questão de trazer esse palestrante para essa palestra aqui, porque a gente desconhece mesmo o que o bambu pode trazer de benefícios para todos os produtores rurais e para a cultura de Mato Grosso do Sul, para o agronegócio de Mato Grosso do Sul e do país. Eu vou chamar aqui meu amigo Guilherme Corte, que ele também... Opa! O Guilherme Corte, ele é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa palestra. Com vocês, Guilherme Corte, salva de palmas. Boa tarde, senhores. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. A gente está sempre verificando oportunidades em relação ao agronegócio sustentável. E, tendo em vista a história do estado de Mato Grosso do Sul, sempre na vanguarda, sempre buscando novas oportunidades na soja, no boi verde, agora nesse novo complexo industrial, o maior do Brasil, na transformação do eucalipto em fibra, em polpa e biomassa. A gente acredita que esse negócio novo, o agronegócio, que vem rondando o Brasil já há uns 3, 4 anos, já bem desenvolvido na China, como a gente vai ver, e em outros países, eu acredito muito que o Mato Grosso do Sul pode ser a liderança nacional na implantação desse negócio. Então, vamos lá. Mapa da produção: o bambu ele é nativo desta faixa tropical, subtropical e um pouquinho no clima temperado, em diversos lugares do mundo. Em marrom estão os compradores, né? Aqui, os maiores compradores, Estados Unidos e Europa. A Rússia compra um pouco, o Canadá, bastante. A Austrália, grandes plantações hoje de bambu para o fornecimento do broto e da fibra para a China e para o Japão. A África também trabalhando. E o Brasil ainda um pouco, já com alguma experiência, mas a gente vai ver mais para frente como é que está a situação hoje no Brasil. O bambu, com 200 milhões de anos, enfrentou algumas eras glaciais, é uma vegetal extremamente resistente, era o capim dos dinossauros, como alguns dizem. 1.300 espécies, 50 domesticadas de uso intenso por diversos países do mundo e 38 bem estudadas pela academia. Bilhões de pessoas utilizam um produto florestal não madeireiro. A FAO tem um certo apreço, uma grande dedicação para o estudo do bambu no mundo, e é uma gramínea, um só plantio. É uma das vantagens aí do bambu. Características ao cultivo: você tem espécies de 0 a 3.800 de altitude, de 500 a 4.500 milímetros de chuva, temperatura média de menos 5 a 36, 35 a 100 de umidade, solo 4 a 7, quer dizer, em qualquer lugar do Brasil a gente pode plantar alguma espécie de bambu. Corredores ecológicos, isso é na Colômbia, eles recuperaram as margens dos rios com bambu. Com isso, você tem um aproveitamento sustentável, de um manejo sustentável de uma área que estava descoberta, estava degradada, rapidamente foi coberta com bambu. Esse, no entorno de uma lavoura, você planta o bambu também no entorno, não afetando a sua produtividade e tendo uma nova fonte de renda numa área que não lhe dava um lucro, ou pelo menos de baixo retorno econômico. Você tem a recuperação de uma margem de rio, que estava também degradada, você impõe uma cultura que vai te dar um rendimento perene, você faz um corte seletivo depois do 5º ano de plantio, ele recupera a sua margem de rio, afunda o lençol, o leito do rio, evita erosão, lixiviação, e você tem um novo aproveitamento daquela área que não lhe dava lucro ou talvez até prejuízo.
Isso são exemplos do que a gente tem visto ao redor do planeta. Eu visitei, morei 3 anos na China, 12 anos em Mato Grosso, comecei a estudar agronomia com 20 anos, e aí meu pai comprou umas terras em Mato Grosso, no norte, perto do Pará, e aí fui para lá 12 anos e acabei me formando na prática, na agricultura e um pouquinho de pecuária. Depois eu fui para a China, passei 3 anos, e lá no ano 2000 eles começaram, já tinham um certo desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu, com algumas transformações de bambu em madeira, como nós vamos ver daqui a pouco. Isso é uma área de encosta degradada, um trabalho danado. O fazendeiro tem a sua área de encosta, não sabe o que fazer, o gado vai, faz erosão, vem o pessoal do meio ambiente, puxa, o que vamos fazer? Planta o bambu, ele vai tomar conta da área, você vai segurar o seu terreno, vai evitar maiores erosões, vai evitar lixiviação, vai evitar o assoreamento do lago ou da sua represa, e com isso você tem um ganho por hectare de no mínimo 25 toneladas por hectare de biomassa ou de fibra por ano, como a gente vai ver também. São conceitos e ideias que já se aplicam não só no Brasil, como em outras partes do planeta. Isso é um plantio também, uma pequena propriedade, ele tinha uma encosta que era um pouco arenosa, que ele dava um pouco de trabalho ao lado do seu plantio aqui. Ele planta o bambu e começa a ter uma renda, propiciando aí um ganho ambiental e econômico da sua propriedade. Margens de rios, isso é na China. A China foi inteira destruída diversas vezes ao longo dos últimos 5.000 anos. Então, o governo chinês adotou essa política de recuperar todas as áreas degradadas, onde ele pudesse plantar um vegetal com grande capacidade de recuperação da área. Então, ele escolheu o bambu como uma das florestas que estão sendo implantadas. Realmente, um dos palestrantes aqui falou, eu acho que é o maior plantio que já existiu na história da humanidade, é o que a China está fazendo hoje, plantando florestas e florestas nos leitos de rios assoreados, em todos os cantos, que cabe um pé de árvore. Eu estive na China o ano passado, fui até o Tibete, então, no entorno da ferrovia, você não via uma área que não tivesse 1 ou 2 ou 3 árvores plantadas. E aqui na China, então, esse é um rio, em que eles cobriram, aqui é uma área de enchente, de alagamento, e aqui, então, é a margem verdadeira. Ele coloca essa floresta, cobre imediatamente o leito. Em 3 anos, imagine aqui mesmo Campo Grande, que tem um rio passando, um afluente, e que você tem um problema de área degradada, você planta, em 3 anos ele está inteiro coberto, aí vem as nativas, pegam o sombreamento do bambu e crescem e convivem juntos, e você resolve aí pelo menos 2 problemas com o plantio dessa gramínea bem agressiva em algumas áreas. Proteção de mananciais, isso é um rio em Cuba, perto de Havana. Cuba estudou bambu durante 4 anos, começou na década de 88, 85 mais ou menos, estudaram 4 anos ao modelo chinês, viram então todas as possibilidades. Com isso, eles resolveram recuperar os 5 maiores rios de Cuba, que estavam totalmente degradados e assoreados, plantaram bambu nas margens. Houve, em 1950, mais ou menos, uma tendência, depois da Guerra da Coreia, o início, pouco antes do início da Guerra do Vietnã, da visita dos americanos na Ásia, naquele conflito, onde eles sofreram um pouco com o bambu. Eles resolveram, então, um pesquisador, o McClure, resolveu trazer as espécies asiáticas e fazer coleções em diversos locais do mundo. Fizeram em Cuba, fizeram aqui no Brasil, em São Paulo, o IAC tem essa coleção ainda, fizeram na Argentina, fizeram na Venezuela, fizeram na Colômbia, no México. Então, eles resolveram estudar o potencial de bambu em cada região do planeta, e Cuba pegou essa prática, desenvolveu também a coleção, a mesma coleção que nós temos aqui, eles têm lá. Foi um trabalho acadêmico na época, muito bonito. Então, eles fizeram esse papel de recuperação da área degradada com bambu no entorno do rio. O bambu retira metal pesado do solo, ele filtra a água,
então, nós temos um ganho ambiental bem interessante com o bambu nessa utilização, né? Relevo acentuado também. Na China tem gravíssimos problemas de assoreamento de rios gigantescos, de montanhas de 4.000 metros, aquelas erosões cavernosas. Então, eles resolveram, em alguns locais, mitigar esse problema com o plantio de bambu em larga escala, aumentando os seus bosques nativos. Isto é um estudo do governo indiano, eu gosto muito desse estudo, que é bem representativo. Numa área por exemplo, num período de 25 anos, você faz o plantio de bambu numa área degradada, você tem uma cobertura do solo no período, você faz um corte seletivo a partir do 5º ano, você consegue retirar material todos os anos. Essa espécie é uma espécie, provavelmente, Bambusa oldami, que produz aí 40 toneladas por hectare ano a partir do 5º ano. Então, você tem uma colheita seletiva do bambu, com ele já com a fibra madura, com 5 anos. Você tem uma fixação do homem do campo no entorno da floresta de bambu e um ganho anual durante todo esse período. Durante o ano inteiro, você pode colher bambu e vender. Eu não gosto de comparar, porque na natureza não existe a comparação, existe a complementação de culturas e de espécies. Então, eu acredito sempre o bambu como uma complementação nas florestas. É uma biomassa a mais, é uma fibra a mais disponível para a sustentabilidade do pequeno, médio e grande proprietário de terras e de toda a população no entorno das florestas, né, que ganham paralelamente com a qualidade do ar, a qualidade da água, de toda a microbacia, né? Isso é uma muda de guado, chacoenses, do nativo aqui do Mato Grosso do Sul. O estado possui algumas espécies de bambu, dentre elas uma das melhores do mundo, que é o guado chacoense. É uma fibra extremamente resistente, utilizada para diversos fins, é um material estrutural. Aqui já então desenvolvemos no Mato Grosso do Sul mesmo um pequeno viveiro, alguns experimentos. Já existiram outros experimentos com plantio de bambu. Existe uma colônia japonesa que também tem bambu aqui, alguns moçôs, alguns vulgares, dendrocálamos giganteus, asper. Então já chegamos nessa tecnologia para nos adequarmos aos sistemas disponíveis de plantio do eucalipto, né? Então, a gente pode pegar o mesmo sistema de plantio, só simplesmente mudar o vegetal e agregar valor à floresta do proprietário. Isso é um plantio em área degradada. Eu comecei no bambu há 5 anos, vindo da China, passei um tempo em São Paulo, trabalhando com um outro projeto, com um embaixador da Unesco, e aí um amigo do Paraná, que é da indústria moveleira, ali de Sengés, falou: Guilherme, você morou na China, morou em Mato Grosso, você sabe o potencial, você sabe, eu acho que tem um negócio bem interessante para você. Eu falei: o que é? É bambu. Eu falei: mas como assim? Não, o pessoal está transformando, existe um hiato vegetal aí, um hiato de fibras, de moveleiro, para a indústria moveleira, e eu acredito que o bambu vai ser esse grande, um dos únicos que o mundo está estudando, que vai ter condição de suprir essa demanda da população em termos de fibras vegetais. Aí eu comecei a estudar, estudei uns 4 meses a fundo, fui para a China novamente, fui em toda a cadeia industrial, a produtoras de fábricas, as prensas, os viveiros, os plantios, passamos lá 30 dias. Aí eu falei: bom, então no Brasil eu vejo um mercado bem interessante, que é a recuperação de áreas degradadas, que toda fazenda tem de 10% a 20% da sua área, ela é de baixo retorno econômico ou degradada. Vou trabalhar nessa área em São Paulo, comecei a plantar. No primeiro ano plantei lá para a vizinha, 5 hectares. No segundo ano, eu conversando, plantei 500 hectares. Aí eu falei: alguma coisa tem aqui, porque de 5 para 500, eu não sou um grande propagandista. Foi conversando em churrasco que a gente conseguiu meus clientes. Aí a coisa foi aumentando. Aí no terceiro ano, eu
acabaram-se as mudas disponíveis no mercado, paguei muda R$15, R$20. Aí eu falei, para um pouco, fiz um experimento aqui em Mato Grosso do Sul. Aí fizemos, então, uma parceria com 10 hoje produtores de mudas para a gente ter muda para começar realmente um plantio um pouco maior do que a gente fez. Nós fizemos aí em torno de 500 hectares no segundo ano. Aí já estamos agora no terceiro ano, já partindo para o quarto ano do negócio. Então, eu comecei em áreas degradadas em São Paulo, o que tem 2 milhões de hectares de áreas degradadas só no estado de São Paulo. Aí fizemos alguns experimentos, isso aqui eu vi na Colômbia também, eu achei bem interessante, né? Você planta para proteger o pé numa área de gramíneas, você planta o bambu e você tem aí um ganho no cultivo bem interessante, na proteção aí da grande competidora nossa, que é a outra gramínea braquiária, né? Isso é uma plantação comercial, já no Brasil, o Brasil tem um histórico muito grande com bambu. As primeiras fábricas de papel no Brasil processavam tudo, inclusive bambu. No Rio Grande do Sul existe ainda as ruínas de uma fábrica nos anos 30, se não me engano, anos 20 e 30, que foi feita com bambus atuldoides, a 40 quilômetros de Porto Alegre. Depois fizeram experimentos ali em Mojimirim. Em Pernambuco, como nós vamos ver, tem lá um plantio, esse é um plantio de quase 30 mil hectares, 25 mil hectares de bambu, que eles fazem papel para sacos de cimento extremamente resistentes, já desde 1970, quer dizer, vão aí 45 anos de manejo sustentável com um só plantio. E manejo intenso para a indústria de polpa, né? Aí temos também um plantio comercial, isso aqui perto de Ibiúna, São Paulo, onde o japonês plantou, é uma herança que o avô dele deixou, e ele achou sempre de arrancar, hoje ele está vivendo desses 5 hectares de bambu, moçou vendendo os brotos e as varas. Hoje o mercado de varas em São Paulo está em torno de R$10 o metro do bambu, R$10 o metro linear de uma vara de bambu de boa qualidade. Plantação comercial em São Paulo, aí os pequenos e médios proprietários de São Paulo já começou, quero plantar pelo volume de mudas que os parceiros estão vendendo, a gente estima aí já no Brasil em torno de 120 mil hectares de bambu, contando essas florestas que a gente mencionou, né? Então, o bambu tem uma particularidade que foi me levantar essa questão por um americano, que eu estive viajando com o governo, aí a gente vai conversa de um, conversa de outro, fomos para a China, o governo convidou, a gente foi para a China numa missão oficial, aí conversamos e tal, aí esse pessoal do Ministério ficou bem amigo da gente, falou, Guilherme, você precisa criar associação, porque eu não posso conversar com você, eu não posso te convidar para nada, que você é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e o Estado só pode falar com uma pessoa, com uma entidade de classe. Aí criamos a associação, hoje temos 18 diretores, ainda não abrimos para os associados, porque a gente quer estruturar bem a associação, a gente sabe que o bambu é bem conhecido no Brasil, então a gente está formatando informações específicas para cada região, que isso, então, você entra já com um ganho nessa informação. A nossa grande preocupação como associação, primeira coisa é melhorar a qualidade de vida do indivíduo ou empresa que trabalha com a matéria-prima de bambu, e segundo é não cometer erros do passado que foram cometidos em outras commodities, como outros agronegócios, por falta de informação. Então, esse pessoal lá de Brasília falou, Guilherme, vai para Nova York, tem uma reunião lá para falar de bambu. Eu falei, o parceiro, é o seguinte, nos Estados Unidos só tem 2 espécies de bambu, ninguém vai lá falar de bambu. Eu falei, vai para lá que você vai gostar. Aí pensei, pô, esse cara não vai mandar para Nova York à toa, né? Aí fui lá na reunião, cheguei lá em Wall Street, liguei para ele, eu acho que você está enganado, não é possível em Nova York, em Wall Street, o pessoal falar de bambu. Vai lá. Aí fui um dia seguinte, olhei, cheguei mais cedo, né, meio desconfiado, cheguei lá, 30 empresas, uma delas ela era Kimberly-Clark, falando da fibra do bambu. Isso, como pequeno empresário, para mim foi uma grande descoberta, e como ainda estou jovem, me sinto jovem,
me vi uma grande oportunidade, não só para mim, para o setor e para todos os pecuaristas e agropecuaristas brasileiros, porque o bambu é uma fibra. A gente vê um vegetal, é uma praga, todo mundo sabe, o bambu é uma praga. É uma praga. Primeira informação, primeira reação que a gente tem, eu não consigo acabar com aquilo. Isso não é só no Brasil, em diversas partes do mundo. Eu não consigo acabar com aquilo, já botei fogo, já botei o gado em cima, já cortei, ele brota, já passei o trator, ele brota. Aí eu falei, tá bom, então você tem bambu lá? Tem. Eu te compro a torceira, te pago, qual é o tamanho da torceira? Fiz um cálculo, te pago R$500 na torceira. Eu vou cortar ela inteira. Uai, mas essa praga dá dinheiro? Eu falei, dá dinheiro. E eu te compro. Que bambu que é esse? Eu te compro. Fui lá, comprei a torceira do cara, o cara falou, pelo amor de Deus, vou plantar bambu. Uma praga dessa a gente não consegue acabar, ela vem. Então, já é um indício. E nos Estados Unidos, eles falaram da fibra do bambu. Então, essa é uma plantação aqui perto, aqui em Panorama. Um senhor que tem uma cerâmica lá, ele, com medo do apagão energético, plantou seus 100 hectares de bambus vulgares. Com 6 anos, 1.000 milímetros de chuva, já deu o segundo corte, 25 toneladas ano por hectare. Ele fez um manejo de corte raso, recomendado para a indústria papeleira, né, indústria da polpa. Aí fomos para a China, aí o chinês falou, mas como é que você dá um manejo? Olha, por favor, me oriente, né, o doutor José, por favor, me oriente, eu quero realmente fazer, ver o meu bambuzal render mais e tal. Mas como é que você faz? A gente corta raso. O chinês quase caiu de costa. Como? Você corta raso o bambu? Isso é uma loucura. Isso, você está destruindo o elemental da planta, né? O bambu tem sempre um elemental, tem sempre um conceito espiritual, tem sempre uma magia envolvida em qualquer lugar do planeta, qualquer espécie de bambu que você vai. Ali tem não sei o quê. No Brasil tem o saci, né? Diz que nasce dentro do bambu. Então, tem sempre, não, você não pode fazer isso, você está perdendo dinheiro. Aí ele explicou. Falou, não, Guilherme, faz doutor Zé, o senhor faça o corte seletivo, tira só o bambu maduro, com a fibra madura de 4 anos, ele tem visualmente você consegue reconhecer o que está maduro e o que ainda está verde, e aí você ganha não só com ele uma fibra mais densa, mais seca, sem água, mais madura, e com isso ele vai queimar melhor na cerâmica. Segundo o doutor José, dá um ganho aí de 25% na queima. É um corte seletivo, então, hoje, a colheita de bambu, hoje, 95% é uma colheita manual, né, o que assusta muitos fazendeiros, mas a gente vai ver isso mais adiante também. Aqui é um sistema de integração lavoura-silvicultura, isso é na China, essas fotos são minhas. O que você tem? O chá, hortaliça, bambu, grãos e pinos. Então, o bambu, antigamente no Brasil, todo fazendeiro, todo pequeno, médio e grande proprietário tinha sua torceira de bambu. Ele fazia um chiqueiro, ele fazia o galinheiro, fazia uma cerquinha, uma latada, um pergolado. E qual que é o nosso conceito hoje? Vamos continuar com isso, só que em vez de você ter 10 torceiras, você tenha 1.000 torceiras de bambu, ou 5.000 torceiras, conforme o tamanho da sua fazenda, porque você vai vender a biomassa, você tem que tirar 50 hectares, você tira 1.000 toneladas, né? Produzindo 25 toneladas, então você consegue tirar um rendimento, um ganho aí dessa sua floresta de bambu hoje. Isso é um conceito bem interessante para o pequeno e médio proprietário. A gente tem aí algumas situações bem interessantes no Brasil. O sistema de agrofloresta, também você tem sua lavoura perfeitamente, e tem aqui, ou numa croa de terra, ou numa área um pouco mais alagada, você planta o bambu e você vai ter o rendimento dessa área, vai ter um corte sustentável, e vai ter aí, por exemplo, se você tira num hectare, você tira 1.000 varas por hectare ano, você vendendo uma vara de 8 metros, a R$10 o metro, uma vara boa, você vai tirar, então vamos dizer que uma pela outra sai a R$5, você vende R$50, você tem 1.000 varas no ano, você tem aí R$50 mil a mais em um hectare na vara, se é uma vara de uma espécie de boa qualidade, então você tem um rendimento. Aqui também é uma outra espécie de bambu, aqui alguma floresta, e aqui provavelmente eu acho que é chá, não tenho certeza disso, mas cabe então faixas de bambu na sua propriedade, com certeza absoluta. Esse é um Dendrocalamus asper, aquele gigante conhecido, em que tem uma produtividade de 60 toneladas por hectare ano, isso aqui é em Brasília,
onde o pessoal plantou num chapadão e está com 6 anos em 1.300 milímetros de chuva. Se chover 1.500, ele vai crescer mais naquele ano, vai produzir um pouco mais de 70, 80 toneladas por hectare. Se a sua propriedade fica numa área que chove mais, você vai ter maior produtividade. É uma gramínea, responde imediatamente à água ou a qualquer adubação que você fizer. Então, aqui é uma área degradada, com a braquiária grande, de 1 metro e pouco. Isso aqui eu acompanhei esse plantio. A gente plantou, tivemos algumas perdas, plantei e perdi. Eu sempre digo que o insucesso baliza o sucesso. Você tendo a persistência, você faz diversos experimentos. Tivemos aqui um experimento com algumas espécies que não deu certo, não choveu. Tivemos alguns problemas em relação à muda, quer dizer, mas depois a gente chega também, depois no sucesso, qual é o agricultor que nunca perdeu algum plantio, algum pé de mandioca, alguma lavoura, por uma coisa ou outra, né? Quanto mais a gente perde, mais a gente tem experiência, por isso que aos 50, aos 60, a gente erra bem menos. Sustentabilidade é uma agroindústria social. No entorno de qualquer floresta de bambu, você tem a sustentabilidade dos moradores no entorno, a melhora da qualidade do ar e de todo o microclima, e você tem um rendimento econômico daquela floresta. A área degradada vira agrofloresta perene. 1.000 hectares poupam 11.000 florestas nativas, isso é um estudo indiano também. E o crédito carbono C4, alta absorção. Na China, isso é um caso que cabe para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem algumas qualidades. Por exemplo, a China, numa floresta de 250.000 hectares, no entorno de um bosque nativo, que era de 100.000 e o governo ampliou para 250.000, criou-se um complexo de 100 fábricas, carvão ativado e vegetal, fibra têxtil, broto para alimentação, laminazo, papel, celulose, ração animal. Hoje o preço está a $170 a tonelada, crescimento de 6,5% ao ano, e o mercado interno da China, com relação a esta matéria-prima, é de 30 bilhões de dólares, só crescendo. Então, aqui são algumas regiões e que tem algumas espécies de bambu que tem esses diversos complexos industriais, não são poucos, não. A China tem quase 7 milhões de hectares de bambu. Na Índia, 11 milhões de hectares. Ela está esparramada diversas espécies, menos espécies que no Brasil. Nós temos 232 espécies nativas. 5 milhões de toneladas, papel, todo tipo de produtos em papel eles fazem com bambu. Rendimento baixo, porque ainda é uma forma sustentável e com um pouco processamento industrial, está inserido na cadeia, na vida do agricultor da Índia, né? O México tem diversas plantações, tem quase 300.000 hectares de bambu plantado, tem um aproveitamento bem interessante. Eu visitei uma floresta de 1.000 hectares de guádua, o guádua primo desse daqui chacoense, lá é o guádua angustifolia. E 8 anos depois do plantio, também 1.300 milímetros de chuva, 1.300, 1.500, com 8 anos de plantio. Bom, agora vamos montar a indústria, vamos transformar em madeira. Chegou uma comitiva de agricultores de tomate, que fica a 2.000 quilômetros dessa plantação, que é aqui em Chiapas. O pessoal falou, não, a gente quer comprar varas de bambu. Mas por quê? Porque lá em cima, no norte do México, o governo proibiu a gente cortar a madeira nativa para fazer estacas para plantio de 40.000 hectares de tomate. Hoje, esses 1.000 hectares fornecem, acho que 3 milhões de varas por ano, faturando aí 2, 3 milhões de dólares em 1.000 hectares de bambu, sem nenhum processamento. Corta no tempo certo, embarca e vende nas carretas. Nigéria tem muito bambu, 1,5 milhão de hectares de bambu. Lá eles têm 2 espécies nativas de muito boa qualidade, que no Brasil não temos ainda. Temos aqui, então, a ocorrência de um bambu que consegue conviver com 500 milímetros de chuva e outro em terras altas. Este uso hoje está começando a ser processado, porque os chineses estão começando a processar lá.
Você tem um ganho aqui na questão da... Você preserva a mata nativa com o uso do carvão para o cozimento, para o uso intenso das populações no entorno dessas florestas. Isso está deixando de serem destruídas diversas florestas na África, diversas espécies de arbóreas estão sendo preservadas em função disso. No Paquistão, imaginem por que o Paquistão tem plantio de bambu em sistema agroflorestal em propriedades privadas, eles ficam perto da China e tem um consumo então grande aqui na região, na Índia. Quer dizer, existe essa cultura no Paquistão. Esse órgão, que é um organismo ligado à FAO, à ONU, estudou, então eu demonstrei isso, porque o bambu já está mapeado no Brasil e no mundo. Por que ele está todo mapeado? Porque ele é um vegetal de sustentabilidade, oferece sustentabilidade ambiental, social e econômica para as populações no entorno. Isso é real. Não é que o Brasil está começando uma coisa nova, não. Nós vamos acompanhar e temos toda a condição de ofertar ao mercado mundial fibras de alto valor agregado com as nossas condições climáticas e de solo existentes. No Vietnã, isso é um caso bem interessante. Eles plantaram 95 hectares naquelas florestas destruídas pelo agente laranja e tal, dessa espécie que é nativa. Eles plantaram 200 moitas, o governo pagou os agricultores a plantar. Isso é uma ideia para as áreas do INCRA. No estado de Mato Grosso do Sul, tem quase 850 mil hectares destinados ao INCRA, que o Estado pode recuperar desta forma. É um só plantio, quer dizer, não tem maquinário envolvido. Você faz uma coroa, planta o bambuzinho, se não chover, vai lá, rega, e você tem, então, uma floresta ali há 4, 5 anos, você já tem essa fibra madura para abastecer termoelétricas ao redor, fornecimento de biomassa para as usinas de cana, como para a cogeração, complementando a biomassa do bagaço, e outras utilidades que vêm por aí. Então, esse é um estudo real, verdadeiro, 10 moitas por ano, colheita de 2.000 colmos, preço médio de 150. No Vietnã, os americanos foram convidados para participar da exploração dessa floresta. Os vietnamitas escolheram as melhores partes do bosque e deixaram o restante para os americanos. Aí o que aconteceu? Tecnologia. Os chineses desenvolveram tecnologia. Quando eu fui, há 5 anos atrás, na China, visitamos lá uma indústria e visitei o ano passado de novo. O cara tinha 75 funcionários, processando 100 toneladas por semana. Hoje ele tem 20 funcionários processando 400 toneladas de bambu por semana. A tecnologia está fazendo crescer o preço do bambu. Aumento do porquê? Está faltando bambu na China. Isso aconteceu no Vietnã. Os americanos foram lá, começou a faltar bambu porque melhorou a qualidade da tecnologia, do maquinário, melhora o processo, diminui, então, a disponibilidade de matéria-prima. E eles começaram a bater nas nossas portas, por isso, esse convite a Nova York. Vocês podem plantar bambu? A gente vai comprar. Para que vocês vão comprar bambu? Nós vamos ver. Então, hoje, nesse bosque, 95 mil hectares, 270 empresas de micro, pequeno, médio porte foram criadas e funcionando hoje em dia, e 60 localizadas nas áreas do bosque, dentro das áreas. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul tem 850 mil hectares. 10% de bambu, você já consegue gerar um setor industrial de agroindústria nas áreas no entorno. O Brasil, 230 espécies nativas, 60 na Mata Atlântica, 30 na Amazônia e 10% no Cerrado. Disponível para agricultura, como o nosso companheiro falou, 30%, 250 milhões de hectares aproximadamente, 180 de pastagem, 70 de lavoura. Quando eu falei para os americanos que a gente tinha 16 milhões de hectares, segundo a Embrapa, de áreas degradadas, de baixíssimo retorno econômico, eles falaram, puxa, a Índia tem 11 milhões, a China tem 8 milhões, vocês não querem plantar bambu no Brasil? A gente pode processar lá também. Eu falei, vamos conversar isso aí, porque tem esta possibilidade, isso é real. Quem for na internet, tudo que eu estou falando está na internet, tudo. Isso eu visitei, mas essas informações são reais. Se puxar Bamboo Fiber, vai sair uma série de produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado. Você tem bambu nativo na Amazônia, essa área do Acre, eu opero aqui em parceria com o ICMBio e com a Embrapa,
do Acre. Daqui eu levo varas de bambu para São Paulo, a 3.700 quilômetros, com um certo lucro, porque lá tem uma floresta nativa. E como a Embrapa lá me deu... a gente trabalha junto numa área, dentro da área de reserva extrativista Chico Mendes, para o quê? Para a gente balizar a política nacional do bambu no manejo sustentável dos bosques existentes. Então, você chega num bosque desse, você só tira 25% dos colmos existentes. Chega numa touceira, você, eu tenho uma touceira lá em casa, do gigante, eu acho que dá para vender, então ele tem quanto aqui? Ele tem 20 varas, eu vou tirar 25%. Né? Eu vou tirar 5 varas, de 20 varas, você tem sua touceira produzindo o resto da vida de uma forma produtiva, sustentável, sem você causar nenhum mal àquela planta. Você tem 70 aqui em Pernambuco, nesta região, perto de Recife, 22 mil hectares, plantio na década de 70 para papel craft, sacos de cimento, 70 mil toneladas. Eles fazem saco de cimentos aqui com esse plantio, o pessoal do Grupo João Santos, já estão lá operando já há muitos anos. Me parece que a indústria passou, um dos dados que a indústria passou do bambu para o eucalipto, e por isso que cresceu tanto, o pessoal da Klabin investiu fortunas e conseguiu fazer o que nós fizemos hoje, os melhores do mundo em eucalipto, em função do branqueamento da fibra. Sai muito caro branquear a fibra da polpa de bambu para a exigência que é das impressoras de fazer o papel branquinho, né? Papel de impressão. Então, na Bahia já tem exemplos também, de 1980 para cá, 3.500 hectares. Aqui perto de Salvador, 30 mil toneladas ano, venda, eles queimam em caldeiras. Existe um problema na caldeira que até 4 anos atrás todo mundo falava, não dá para queimar na caldeira porque vitrifica, tem muita sílica, quebra a caldeira. Realmente existe, e aí hoje em dia todo mundo já começa a pensar no bambu, porque você bota uma gremalheira móvel, ou ela é mecânica, a cada 20 minutos ela mexe, aí quebra aquela vitrificação, não tem problema, o rapaz vai lá, puxa uma alavanca, move a gremalheira, quebra, não tem problema nenhum de vitrificar essa sílica a mais. Então, isso está em funcionamento. O Matheus lá, que é o administrador agora, está fazendo colheita mecanizada com o Feller, com grande sucesso. Lá, aqui, eles faziam, durante 40, 35 anos, tinham 15 homens para cortar os 22 mil hectares com facão. Aí agora, então, faz tempo já que estão buscando uma máquina para colher. Hoje já existe, já testaram da New Holland, da Pensauer, de outras colheitadeiras aí. Então, chega nos Estados Unidos, já tem para uma espécie de bambu. Então, aqui, siderurgia, outro exemplo de plantio de sucesso de bambu para geração de energia, siderurgia, caldeiras e cerâmicas. Aqui tem 15 mil hectares, dos 300 hectares, 100 hectares, pequenas florestas já se formando aqui para ceramistas e caldeireiras. O pessoal está fornecendo para BR Foods, cervejeiras, Quincariol, testando essa biomassa com grande sucesso. A colheita na América Latina é feita no facão ainda, 99%. O que um homem dessa espécie, que é o guarda que nós temos aqui, ele colhe 300 varas num dia, o que não é mau negócio. Em 3 dias ele fez 1 hectare, né? Ao longo do mês ou do período que for, ele vai lá, vai cortando, não vejo muito problema. Quer dizer, você tem situações que cabem e outras situações que não, até 100 hectares tudo bem, mas 1.000 hectares você já não vai ter você pode talvez ter uma colheita mecanizada para esse tipo de bambu. Aqui é na Ásia, o chinês feliz da vida porque tirou suas 17 varas. Aqui o que acontece? O chinês tem 1/3, 1/4 de hectare por família, então ele tem o seu bambuzal, ele vai lá, nasceu o bambuzinho, ele vai lá, põe o nome do bambu, olha, você chama tal, eu vou te colher daqui a 5 anos, e está lá escrito o nomezinho dele. Isso a gente vê realmente, e aí ele vai e colhe, vai colhendo, colhe o broto principalmente, né? Não tem floresta que uma parte da floresta ele deixa para o broto, a outra parte para as varas, que a indústria está pagando muito bem.
A logística do bambu, por que a FAO adotou o bambu, por que ele é sustentável? A logística, você corta, você desce uma montanha com o bambu, você corta no meio da mata, é uma vara aí de 8 metros, pesa 25 quilos, o cara com o facão vai, corta, transporte, põe na beira do carro, ele vai, carrega, põe no caminhão, em meia hora você carregou a carreta e ele vai embora, você não precisa de grandes máquinas. Então ela pode ser implantada na África, pode ser implantada em qualquer lugar do planeta, que vai existir pessoas e roceiros que tenham essa disponibilidade de fazer dinheiro com bambu. Isso é uma construção 100% bambu e concreto. Esse desenvolvimento dessa fixação foi feita pelos alemães. Isso é na Colômbia, num aras maravilhoso, 100% em bambu. Quer dizer, tem essa também, a construção rural com bambu facilita a barbaridade, a construção de galpões. Aí com bambu você tem o seu tem lá 1000 varas de bambu, você tem sempre separada. Preciso fazer um barracão, vai lá, pega, faz o barracão, chama um rapaz e constrói, está ali o seu material sem grande dificuldade. Isso acontece em outros países, né? Isso é uma construção aqui em São Paulo, o rapaz fez também tranquilamente, uma casa, telha de barro. Não, essa não é telha de barro, essa é telha dessas recicladas. Aqui são os maquinários, toda a cadeia produtiva do bambu, os maquinários já estão definidos. Aqui é um maquinário de alta tecnologia, transformação do bambu em ripa, aí você faz a fibra, essa fibra você vai para a indústria moveleira, você tem as ripas prontas, que a indústria moveleira chinesa, que é a maior do que todas as indústrias moveleiras do mundo, é dentro da China, e eles adotaram um bambu 100%, então tudo que você pode ver feito em madeira, eles lá substituem por bambu, não porque eles querem, porque é bonito, é porque realmente não tem outra madeira disponível para isso. Então eles fazem lâminas, lascas, ripas e partículas biomassa. Essa é a prensa que faz as madeiras, vigas de construção civil, 6x16 por 3,20, é o modelo dele 3,20. Um mercado gigantesco que os americanos já normatizaram e já produzem esta viga nos Estados Unidos. Já está normatizada pelo governo americano a construção de casas com vigas de bambu. Esta é uma viga feita com aquela prensa, quer dizer, ele faz aquela ripa com esta máquina, dá um banho de cola nela, dá um banho de tratamento numa autoclave, põe nessa prensa, sai a viga, sai aquela viga, sai esta viga também, que ele faz o piso. Fazem essas vigas, quer dizer, eu fui num showroom com mais de 30 mil itens feitos em 100% bambu. Aqui todo mundo vê, eu não trouxe nenhuma amostra. No supermercado tem tábua de carne para bambu, você tem pisos de bambu já disponíveis no mercado. Já é um pouco popular os produtos derivados dessa matéria-prima. Então você tem as ripas, você faz os laminados, você faz os compensados em bambu, essa aqui é a ripa prensada, então você tem já toda uma indústria em funcionamento. Guilherme, acho que eu vou plantar bambu, primeiro eu vou na China ver. Está lá, para quem quiser ver, visita, você vai gostar, é sustentável, é interessante. Carrocerias de caminhão, exigentes, também feita 100% em bambu. Esse aqui é o proprietário da maior empresa do mundo que fabrica peças de madeira em bambu, é a Dasso, D-A-S-S-O, podem procurar na internet. Esse senhor, eu perguntei para ele, qual é o que mais vende aqui? Ele falou, eu que vendo não é o produto, eu que vendo o meu produto, porque ele se vende sozinho. O bambu eu vi esse negócio, falei, vocês destruíram uma floresta inteira. Ele falou, não, vem aqui, ele tinha uma montanha inteira atrás da fábrica dele. E o melhor, você monta a fábrica dentro da sua matéria-prima, você não gasta R$1 transportando ela, né? O que cabe aqui em Mato Grosso do Sul. Dentro de toda a cadeia produtiva do bambu, você tem o maior valor agregado, é o broto, é o alimento. Ele produz conforme a espécie de 4 a 8 toneladas por hectare ano. Hoje, uma indústria no Rio Grande do Sul, em Planalto, paga R$3 o quilo do broto na fazenda. Na fazenda, ele paga R$3 o quilo. E você tem a indústria têxtil também, que é uma agregação de valor.
que ela vem imediatamente se você tiver uma região aqui que tenha 10, 20 mil hectares de bambu, 30 mil, mas ela vem em cima sem piscar pela disponibilidade desta matéria-prima. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo esse tipo de cartolina. Isso aqui são embalagens feitas com a fibra do bambu, misturada a 30% reciclados. Por quê? Porque a fibra do bambu aceita 2, 3, 4 reciclagens. Nos copos da Starbucks, naquelas bandejinhas. Então, eles estão realmente buscando parceiros para essa indústria. Você tem papel higiênico, papel Thyssen, por quê? A fibra do bambu é comprida e resistente. E ela aceita, quando você põe ela na prensa para fazer o papel Thyssen, quanto mais dobra tem, mais ele absorve água. Então, você agrega valor no seu papel com a fibra fazendo 100% higiênicos e toalhas de papel para sanitárias também com bambu. Aqui tem o papel em branco, 100% bambu também. Isso é da China. Isso é um estudo do IPEM, em 2004. Carvão de bambu, 7.700 quilocalorias. De 1 tonelada você faz 3. Aqui a biomassa, 4.200, 20% de umidade. Em 7, 8 dias ela chega a 20, 22% de umidade, depois de cortada. Energia renovável. Briquetes de carvão de bambu, carvão para churrasco, pellets com o resíduo, você consegue processar. Isso na China, essa cadeia já está pronta. Ah, Guilherme, vou montar aqui, vou plantar 500 hectares, estou perto de uma siderúrgica, tenho um contrato, vou fechar. Você faz o seu manejo sustentável da sua floresta, produzindo briquetes de carvão de bambu. A maquinária está pronta, é só trazer e começar realmente, depois do contrato comercial com a siderúrgica, você começa a produzir isso. Isso é real. A China, antes de 1980, 50% de todas as florestas, 5, 6 milhões de hectares, era para a indústria siderúrgica. Então, eles têm um conhecimento profundo aí da transformação do bambu em carvão para a siderurgia, inclusive. Aí nós estamos falando de uma fibra. Até agora a gente trabalhou o bambu, nada que outras florestas, outras espécies não fazem. Por que os americanos estão tão interessados, e os alemães, holandeses, agora franceses, vieram para cá e procuram a gente? Olha quanto tem de bambu, vocês não querem fazer floresta? Por quê? Porque nós estamos falando de uma fibra de alta resistência, uma fibra de alto valor agregado, em que existem, aquela empresa daquele senhor faz também essas hélices. Existem 700 parques eólicos chineses rodando com esta hélice. Então, nós estamos falando de uma fibra que, misturada na resina, ela é de alta resistência. Essa é uma hélice em fibra de bambu para a turbina eólica, 62 metros, por esta empresa, fez em 2010. Isso há 4 anos, imagine a tecnologia que já está utilizando a substituição de fibras de carbono, que são muito caras, fibras de vidro, que não são ambientalmente, dificulta o trabalho com elas, vamos dizer assim, existem problemas de saúde aí. Então, você está já, isso em 2010 fizeram isso, imagine 4 anos depois, o que eles já não estão substituindo pela fibra de bambu. Então, vamos agora ao estado de Mato Grosso do Sul. Eu peguei esse mapa em função dos rios que tem aqui. São 40 mil hectares numa estimativa de 2005 por essa empresa Campo. Rio Miranda, Mato Grosso do Sul. Provavelmente esse bambu estava em diversas regiões do estado, em função da pressão de outras culturas agrícolas e da chegada da agricultura intensiva, ele foi sendo restringido e hoje ele está restrito à margem dos rios principalmente. Você vê 3 espécies básicas de bambu aqui, que é o guádua chacoense, aqueles grandes que ficam na beira do Rio Miranda, maravilhosos, assim, aqueles que dão uma sombra bonita para bater foto no fim da tarde. Você tem o pior deles, assim, para que todo peão foge dele, que é a taquara, é a taboca, que é o guádua Weberbauer, é aquele de espinhos, que tem no meio do cerrado umas ilhas. Aquele bambu, aquela fibra é muito interessante, é de altíssima resistência. E tem o bambu guádua paraguaiana, que é um bambu maciço também, que os chineses já vieram aqui, já levaram embora,
já estão estudando, não conseguiram reproduzir lá. É uma grande oportunidade para o Estado trabalhar este bambu nativo que vocês possuem em suas propriedades. Ele é um bambu maciço, ele vai dar uns 6, 7 centímetros de diâmetro, também tem espinho, e tem também o guado sarcocarpa, é um bambu mais fino, uma parede mais fina, com uma fibra dura também, de você quebrar ela, de machucar ela. Também é um bambu que a gente encontra em toda a estrada, você vê uma toceirinha dela. O mais difícil é o guado chacoense, que ele está mais na beira dos rios. Então, o Mato Grosso do Sul tem 35 milhões de hectares, 24 milhões de cultura já utilizados pelo homem. 3 milhões de grãos, 700 mil de eucalipto, 570 mil de cana, 17 mil de seringueira. Se eu estiver errado aqui, me desculpe, eu consultei alguns dados do Estado na internet. Então, a FUNAI tem 820 mil hectares que podem ser recuperados, uma parte, ou você pode formatar bosques ali para, por exemplo, se elas estão esparramadas em todo o estado, essas áreas, como também o INCRA, 700 mil hectares em 28 mil famílias. Poxa, Guilherme, eu tenho minha usina aqui, eu quero comprar biomassa. O Estado pode fazer como o Vietnã fez, incentivar o plantio de bambu nessa área para viabilizar um projeto de geração de energia, complementando a área dos fazendeiros, talvez uma área de intensa agricultura. Então, você pode realmente viabilizar esta terra que pertence a todos os brasileiros e que hoje está com baixo retorno econômico, social e ambiental à sua população no entorno. Isso viabiliza 100%. Esses dias eu tive no MDA em Brasília, até comentamos, batendo lá duro, eu falei, gente, vamos fazer um Pronaf Bambu, vamos fazer um Pronaf Bambu. Aí saiu na matéria, Pronaf Bambu, aí o cara me mandou um e-mail, olha, não existe Pronaf Bambu. Olha, então vamos criar um. Vamos criar 7 anos de carência, você faz um Pronaf Floresta de Bambu, em que a gente pode realmente viabilizar, não só o INCRA, os proprietários aqui, que são 28 mil famílias, você pode propiciar todos os pequenos e médios fazendeiros para a utilização. A linha de crédito ABC também propicia o plantio de bambu, né? A gente já conversou com eles, isso está em andamento, um ou outro já consultaram no banco, é uma questão de consultas, a gente está inteiramente disponível aí, se caso houver algum questionamento, a gente consegue se comunicar por e-mail e botar em contato em Brasília com o criador do plano ABC, que está favorável, ele foi com a gente à China. Quer dizer, dá para a gente trabalhar. O estado de Mato Grosso do Sul, então, tem, no mínimo, se a gente pegar 10% dessa área, que ela está de baixo retorno econômico, provavelmente, alguma dessas áreas, principalmente as pastagens, você tem 2 milhões de hectares de fornecimento de fibra, você imediatamente vai chamar a atenção dos grandes produtores mundial e processadores dessa fibra, mas sem sombra de dúvida. Pessoal lá em São Paulo que tem 50 hectares, 80 hectares, você quer vender sua floresta, você quer vender seu sítio, você quer vender, eu quero comprar de você essa planta. Outros estão desavisados ainda, Guilherme, o que eu faço aqui com o meu bambu? Eu não sei, o cara veio aqui, quer comprar, não vou vender porque isso aqui vai valorizar mais. Então, ainda estamos num processo, eu tenho que ser sincero com os senhores, eu estou passando aqui as oportunidades que eu tenho visto na cadeia produtiva do bambu. É uma oportunidade ao Estado, aos senhores presentes, é uma oportunidade. No desenvolvimento de novas indústrias, novos conceitos, de aproveitamento de uma área que está dando baixo retorno econômico e vamos dizer que, tá bom, então vamos complementar o que já existe. A energia aqui no estado geram 427 megawatts hora de energia com biomassa, em 24 usinas. Vamos complementar essa geração de energia com bambu, a matéria-prima? Vamos, por quê? Uma tonelada e 200 quilos, você gera 1 megawatt-hora com 20% de umidade. Olha o que você ganha na logística e olha o que você ganha na geração. O Bambusa vulgaris produz 25 toneladas por hectare ano e o Dendrocalamus asper 60 toneladas. É possível? É possível. Bom, para quem eu vou vender? Você vai vender para uma usina de cana. Você tendo aí 50 hectares, já viabiliza o cara ir buscar. Pequeno complexo de 5 mil, 10 mil hectares, a indústria vem ser montada aqui. Isso é simples, não vejo nenhuma dificuldade realmente, isso é real.
Vocês com certeza já receberam aqui holandeses, alemães, olha, aqui tem bambu nativo, vamos conversar. Com certeza absoluta já vieram aqui prospectar esses negócios. Eles não saem do Acre, que tem 900 mil hectares, e é uma situação difícil. Então aqui eu fiz um pequeno mapeamento, eu acredito que meu tempo já está sendo esgotado. Então temos essas 4 espécies, essa aqui é bem conhecida: biomassa, polpa, estrutura, fibra, pluviosidade, nativo, nativo, exótico, exótico. O investimento, vamos ver, num bom plantio, com problema, se tiver irrigação, você está nesse custo para molhar, primeiro ano 3.500, segundo, terceiro ano, biomassa, quinto ano, estrutural, sexto ano, fibra, quinto ano. Produtividade do gado, 1 hectare 900 colmos, 1 metro cúbico igual a 30 colmos, um colmo vara de 8 metros. Para a produção de 30 metros cúbicos por hectare de viga, sarrafo e tábua num processo industrial. As experiências: nunca plante só uma espécie, plante sempre 3 espécies. Alta tecnologia, o aumento da produtividade com pouca disponibilidade de matéria-prima, que foi o que aconteceu no Vietnã. É um rendimento ao agronegócio, corte 25% da touceira ou da sua floresta e plantio nas áreas de baixo retorno econômico. Hoje existe a Lei Nacional do Bambu, da Política de Manejo Sustentável e Cultivo ao Bambu. Estamos trabalhando esta lei. Existe a Lei Estadual do Bambu em São Paulo, Rio Grande do Sul, na Bahia, Minas Gerais. A gente pode passar uma cópia dessa lei para os legisladores trabalharem esse novo agronegócio de uma forma sustentável. Clientes do bambu, essas empresas já compram produtos com bambu. Não vejo dificuldade de elas montarem até alguma parte do seu processo que trabalham com bambu aqui no estado, tendo aí no mínimo 5 mil hectares, é o número que o holandês passou. Mercado biomassa e energia, alimentos, vigas, cosméticos, madeira nativa conserva e valoriza as florestas. Vai plantar floresta, 30%, 25% bambu, 30% bambu, 30% eucalipto, 30% a madeira nobre. Todo agricultor sabe que depender de um cliente só é fria. Então, o ideal é diversificar. E essa é uma nova opção para o agricultor do Mato Grosso do Sul. Alguns guadas do Brasil. Agrofloresta com guada, existem 400 espécies madeireiras na mesma floresta, convivem com o mesmo guado, 50 espécies de pássaros e 18 de mamíferos. E esse é o nosso bambu rei do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Uma salva de palmas, obrigado. Eu não falei que a palestra é interessante. E vou começar já, a pergunta chegou agora pela transmissão ao vivo, vem do Rodrigo Ciriello, lá de Garça, no interior do estado, São Paulo. É permitido explorar o bambu nas matas ciliares? Isso é uma questão que nós estamos trabalhando na Política Nacional do Bambu, em que você hoje, como pequeno e médio proprietário, você tem direito de plantar 50% de espécie exótica da sua propriedade nas áreas de APP e reserva legal. O manejo deles, alguns estados entendem que sim, outros estados desconhecem. Se você não for fazer um buraco muito grande, o seu vizinho não vai perceber. Você pode, sim, dar um manejo, que aquele bambu vai perder, mas a gente não orienta, por enquanto, dar esse manejo em função da lei ainda não está normatizada. Guilherme, Minari, educador do Senar. Parabéns pela explanação, realmente muito interessante. Eu gostaria de saber, a respeito dessa exploração, como ele é autossustentável, o perfilhamento das espécies que nós temos aqui, a gente percebe que ela é muito intensa e acaba se transformando numa touceira, quando não utilizada, às vezes ela toma assim vários metros quadrados. A exploração pode ser feita com a retirada de brotos para a alimentação e a manutenção das novas hastes que serão criadas. Como é que a gente dimensiona, por exemplo, a quantidade a ser tirada no ano? Um plantio agrícola envolve o manejo do homem. Então, se a gente for plantar numa área, ou complementar, ou enriquecer aquela vegetação nativa com bambu,
você vai ter, obviamente, vai ter o manejo daquela área. O ideal é você tirar 25% sempre do seu bosque. Então, o que fazem na Colômbia? Eles plantam aqui, esse bambu é semi-alastrante, ele vai crescendo lentamente. Não é, tem espécies bem mais agressivas e mais rentáveis. Ela vai crescendo meio metro por ano, aí ela vai chegar aqui que está a sua lavoura, o seu pasto. Chega um rapaz, ele vai fazendo assim, tirando o broto, então você mantém a sua área sem problema nenhum de invasão de outra área. E você colhe o broto, sim, esse guado daqui, o broto dele é um broto um pouco mais amargo, precisa de 3 cozimentos, mas nada que impeça o processamento dele para alguma destinação, complementação na ração animal ou algum outro destino que já feito, já utilizado em outras partes do planeta. Exatamente. Aí você, por exemplo, você tem 10 hectares, eu vou tirar 3 hectares para broto. Você tira 25% sempre dos brotos nascidos, ou 25% das varas dos colmos já maduros. A conta é 25% para você ter a colheita por anos e anos, né? Pergunta aí? Vou levar. É bem fácil a pergunta. A questão de transformar para madeira e a questão tecnológica desta cola, porque o bambu tem amido. E a questão de aderência, resistência, assim por diante, para transformar essas pequenas ripas, por exemplo, num caibro, para transformar isso numa viga e assim por diante. Como que está a tecnologia da cola hoje? Basicamente, a ureia formaldeído. O que eles fazem, eu não sou especialista nessa área, o que eu vi fazendo, e a gente se informou um pouquinho, eles pegam essa ripa, como a gente viu, entra imediatamente numa autoclave, com um tratamento de veneno, e nesse tratamento a 70 graus ele dilui o amido, e dali ele vai para um banho de cola, já com a fibra aberta, e aí então vai para a prensa, e depois de prensado ela passa 30 dias numa estufa para o assentamento da cola e da fibra. Esse é o processo. A cola é ureia formaldeído, antes eram 30% de cola, hoje o processo já chegou a 7%, 8% de cola dentro daquela viga. Outro detalhe, e qual é a espécie mais adequada para fazer esse tipo de... Olha, eu fiz essa pergunta para os chineses, eles vieram em novembro passado aqui, eu tive com o inventor daquela máquina, que ele já está com uma máquina nova agora. Aí eu falei, mas que espécie de bambu que vocês querem? A gente hoje está processando qualquer espécie, porque o mercado lá cresceu muito. É uma fibra, a fibra não tem diferenças, obviamente. Eu achei que o mercado ia pedir uma fibra, ia solicitar essa qualidade da fibra daqui a 4, 5 anos, mas eles já estão selecionando fibras dentro do mundo do bambu, dos comerciais. Então, você tem o bambusa vulgaris, ele também é aceito para vigas, mas algumas espécies não são aceitas para piso externo. Ou então, porque são mais exigentes, a fibra tem que ser mais densa. O guado serve para piso externo, sem problema nenhum. Para vigas, né? Você tem forros, então você consegue fazer do bambusa vulgaris. O mercado já está selecionando as fibras. Algumas espécies para algumas situações que exigem mais da fibra. Okay. Mais uma pergunta chegou aqui para a nossa transmissão ao vivo, via internet, através do site maisfloresta.com.br. José Alfredo San, de São Paulo, pergunta: qual é o subproduto que agrega mais valor ao bambu? Aqui ele fala assim, decoração, madeira, o quê? Na China, e eu acredito também aqui no Brasil, vai ser o broto. O broto de bambu é o que mais agrega valor. Existe na China um produto que é um compensado, feito na prensa, feito para acústica, devido à estrutura molecular do bambu, que ela é oca internamente, então ele tem uma excelente acústica, e esse então é o melhor produto de valor agregado dele processado. In natura continua sendo o broto, com preços aí, se o produtor, se o industrial está pagando R$ 3,00 o quilo, ele está vendendo por R$ 20,00 o quilo.
num processo de cozimento relativamente simples. É o que acontece, provavelmente, acredito que vai ser realmente o broto, em função desse alimento, né? Muito obrigado, Guilherme Cortes. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado por você ter vindo. Muito bom.